As últimas décadas testemunharam grandes mudanças nas estruturas sociais, políticas e econômicas do mundo, em especial na comunicação entre as pessoas e organizações, entre organizações e dentro delas. A informação que sai da origem está cada vez mais próxima do receptor, e com velocidade impressionante. Na história da humanidade, a informação sempre se fez presente no cotidiano do ser humano, seja para atender às necessidades informacionais básicas, seja para produzir tecnologias usadas tanto para o bem, como a invenção do telefone e do microcomputador, quanto as que proporcionam calamidade para a sociedade mundial, como a construção da bomba atômica, que destruiu as cidades de Hiroshima e Nagasaki, além dos mísseis. A informação, sem dúvida, é a matéria-prima do século XXI, pois atua como insumo para a qualificação profissional, independente da área de atuação do indivíduo, tanto para a multiplicidade e o sentido apresentados por esta. No Estado, diversas reformas se sucedem com características, métodos e técnicas de diferentes naturezas, que buscam modernizar e flexibilizar a organização para adequá-la a novas possibilidades de demandas sociais. Portanto, a informação tornou-se um dos principais ativos das organizações e, por consequência, o uso adequado das tecnologias da informação e comunicação é fator determinante para o sucesso nesse ambiente. Em decorrência do estado patrimonialista, das mazelas da administração pública brasileira e da crise econômica mundial de 1929, o governo Vargas resolveu modernizar a máquina administrativa, fazendo uso dos modelos burocráticos difundidos por Max Weber, modelo racional legal. O ápice dessa reforma só ocorre em 1936, com a criação do Departamento Administrativo do Serviço Público, DASP, que tinha como principal finalidade modernizar a máquina administrativa, utilizando os princípios do mérito, da centralização, da separação entre público e privado, hierarquia, impessoalidade, rigidez e especialização e qualificação dos servidores. A administração pública burocrática surge como a consolidação do Estado liberal democrático e como tentativa de combater o patrimonialismo e corrupção inerentes a esse modelo. Suas principais características são o caráter leal das normas, a formalidade, a divisão do trabalho, a impessoalidade no relacionamento, hierarquização da autoridade, competência técnica e mérito no exercício do cargo. Da década de 30 até 80, portanto, a administração pública era voltada para si. Além disso, a questão da informação era inserida nos estudos, no ensino e nas reformas administrativas. Nessa época, era predominante a inspiração weberiana burocrática no Brasil. Ademais, informação era considerado apenas uma colaboração e complemento do plano de operações, ou seja, orçamento. Acreditava-se na ideia que o administrador só se interessava na informação para executar internamente. A gestão de informação serve para alcançar objetivos e para a organização melhorar o seu desempenho. A informação é considerada como um insumo básico do desenvolvimento de uma sociedade, pois vem se tornando preponderante no que se refere à tomada de decisão em qualquer ocasião que se faça necessário o seu uso. O foco começa a mudar para a chamada gestão pública no final da década de 70 e no início dos anos 80, com especial atenção às funções executivas desenvolvidas no âmbito de organizações públicas. Gerências intermediárias, e não apenas altos funcionários, passaram também a ser objeto de pesquisa e assessoria, dada a preocupação com uma perspectiva mais executiva, centrada nos resultados, e menos burocrática, centrada nos procedimentos, das atividades de governo. Neste período, de 1980 até 1989, o paradigma da administração pública é tido da forma administração pública como ciência política. O país vivencia, nesse período, intensa mobilização político-social e um processo de reorganização institucional. A década de 80 marcou o encolhimento do Estado em função da recessão e da estagnação, com repercussões óbvias sobre a oferta de ensino desestimulada frente à contratação de demanda. Na virada para os anos 90, temos uma nova mudança no paradigma, um paradigma emergente. A administração pública como administração pública. Consolida-se o conceito de cidadania, consequentemente, o fortalecimento da cultura democrática, emergindo a proposta de participação da sociedade civil e na gestão pública. O papel desenvolvimentista e interventor do Estado brasileiro revela-se esgotado, e sua participação na economia decresce cada vez mais. Inicia-se um movimento de redução do tamanho do Estado, especialmente a partir das privatizações, embora houvessem outras proposições, como descentralização e envolvimento das sociedades civis, entre outras. As rápidas mudanças que vêm sendo observadas na sociedade atual colocam a exigência de se repensar o papel do Estado, especialmente a partir de um contexto fortemente marcado pelos avanços da tecnologia da informação, que colocam questões como agilidade, rapidez, flexibilidade, competitividade e, especialmente, qualidade nos serviços e produtos na ordem do dia.
A tecnologia tem revolucionado atividades típicas de governo, como as relacionadas com processos, controles e armazenamento de informações. O principal desafio para os governantes reside em desenvolver a capacidade de selecionar e reter tecnologias de informação que se constituem alvos estratégicos nessa nova realidade, de modo a influenciar decisivamente novos processos de formulação e de tomada de decisão, que incorporem esses avanços tecnológicos no campo das políticas públicas. Vivemos em uma sociedade onde a informação, sem dúvida, é o bem de consumo mais desejado pelo ser humano, pois cada indivíduo requer diferentes tipologias informacionais para atender a sua necessidade, e o acesso de forma simplificada facilita de maneira preponderante a sua obtenção. O atual cenário informacional pode ser caracterizado diante de alguns fatos consolidados. Assim, Borges nos aponta que a informação é um produto, um bem comercial. As tecnologias de informação e comunicação vão revolucionar a noção de valor agregado à informação. Em 18 de novembro de 2011, foi promulgada a Lei 12.527, que dá as diretrizes para o acesso à informação pública no Brasil. Este foi um grande passo na gestão de informação do país, pois é possível para a população verificar dados oriundos do Estado, ampliando a participação cidadã e fortalecendo os instrumentos de controle de gestão pública. A Lei 12.527 apresenta uma mudança de paradigma em matéria de transparência pública, pois estabelece que o acesso é a regra e o sigilo é a exceção. Qualquer cidadão poderá solicitar acesso a informações públicas, ou seja, aquelas não classificadas como sigilosas, conforme o procedimento que observará as regras, prazos, instrumentos de controle e recursos previstos. Caracterizando-se para o amplo direito de acesso, temos alguns fatos marcantes na história que solidificam esses direitos amplos. O acesso à informação como direito fundamental também é reconhecido por importantes organismos da comunidade internacional, como a Organização das Nações Unidas e a Organização dos Estados Americanos. Assim, mais que fornecer informação precisa ao cidadão, cabe às entidades públicas torná-las de fácil acesso. Uma melhor interação entre o Estado e o cidadão repercute na ampliação e maior qualificação dos direitos desse último, além de aumentar a eficiência dos serviços governamentais. É possível afirmar também que o não acesso à informação, o acesso reduzido ou o acesso à informação não confiáveis impede ou dificulta o exercício da cidadania. O acesso à informação, portanto, se coloca como direito de valor similar aos demais direitos do cidadão, como saúde, educação ou moradia. Nesse trabalho, abordamos a trajetória da administração pública como matéria acadêmica e o seu vínculo com a gestão de informação. O estudo da informação é de grande relevância para a administração pública, para que ela possa aumentar a efetividade dos serviços públicos e servir melhor a sociedade a qual serve. A administração pública é, portanto, o conjunto de órgãos e servidores que são encarregados de decidir e implementar as normas ao bem-estar social e das ações necessárias à gestão da coisa pública. Ela influencia a maioria dos aspectos da sociedade, sua maneira de atuar e influenciam a cultura, a qualidade de vida, o sucesso e a viabilidade de uma sociedade. O Centro Administrativo Fernando Ferrari, localizado no bairro Praia de Belas, em Porto Alegre, e conhecido localmente apenas como Centro Administrativo, leva esse nome em homenagem ao economista e político Fernando Ferrari. Foi inaugurado em 10 de março de 1987 e abriga diversas secretarias e outros órgãos da administração pública estadual. E é neste local tão importante da administração pública gaúcha que faremos a nossa entrevista. Estamos aqui com o Alexandre Rovinski, diretamente da Secretaria-Geral do Governo, no Centro Administrativo, para conversarmos um pouco sobre os desafios e anseios da administração pública. Então, a nossa primeira pergunta é: quais são os maiores desafios da administração pública? Atualmente, no governo, o maior desafio é conseguir executar, ser executivo fazendo mais com menos. Ou seja, todo mundo sabe do momento atual do Estado, né? Então a dificuldade de conseguir executar as ações com menos é o maior desafio do governo. E quanto à área de informação desse setor, quais são os obstáculos que a equipe precisa enfrentar? Bom, a tecnologia da informação, ela tem ela é um mecanismo, é uma ferramenta que ela consegue te ajudar a fazer mais com menos. Porém, tu tem uma questão de projeto, estrutura e investimento que é importante. Então, esse é um desafio que nós temos hoje, a questão do investimento na TI. Uma rubrica para TI, essas ações que elas ainda não são consolidadas, apesar da tecnologia da informação já ser um dos pilares, né, para qualquer gestão e governança bem sucedida hoje. Então, como falado anteriormente, a área de informação hoje é uma área vital para a administração pública, mas é uma área que também normalmente não recebe tanta atenção dos gestores públicos. Como foi assumir esse desafio
e ter que lidar com esse tipo de situação? Foi bem interessante. Nós conseguimos, mesmo com essa falta, não é uma falta de entendimento, mas é a falta do completo entendimento sobre a importância da gestão de TI, não só como ferramenta, e sim como um mecanismo, como uma ação de governança. Geralmente os gestores entendem que a TI são ferramentas, são um conjunto de ferramentas, mas não é isso, é a gestão da informação. Só que ao mesmo tempo foi interessante porque nós tivemos liberdade para isso. Nós conseguimos, em cima dos comitês, com as modificações feitas no Comitê de Governança de Tecnologia da Informação do Estado, Comitê Executivo de Tecnologia da Informação do Estado, onde a gente consegue ter uma visão mais transversal da TI e uma liberdade, com a publicação do decreto da política de TI, uma liberdade de gerir essa informação, de tentar transversalizar os projetos. Um dos mecanismos que nós usamos para isso foi a criação dos padrões de governança e padrões técnicos, que são padrões que são emitidos pelo próprio Comitê de Governança, pelos próprios integrantes do comitê, via site mesmo, né? A gente não tem mais que fazer uma publicação de um decreto ou de uma resolução no Diário Oficial para conseguir fazer alguma ação. Então a gente tentou agilizar esse processo e a gente teve liberdade para isso. Então foi bem interessante, foi um desafio bom que está dando resultado mesmo, né, no momento atual do Estado por essas questões. Hoje nós ainda estamos com um desafio muito bom, e que hoje a gente está conseguindo findar ele agora, que é o processo administrativo eletrônico do Estado, que é o que todo mundo conhece como capa branca, aquele monte de processo capa branca. Nós estamos virtualizando isso e já estamos com 80% dos novos processos abertos no Estado já de modo virtual e modo eletrônico, né? Então foi um desafio que nós tivemos e estamos findando. Ainda não acabamos, mas o maior objetivo que a gente tem é conseguir a interoperabilidade dos sistemas. É um grande desafio do Estado, não somente integração, mas interoperabilidade. E esse é o que a gente tem trabalhado, assim, inclusive esse projeto, ele foi nossa linha de frente inicial dos processos administrativos, porque o Estado trabalha, tudo que é oficial no Estado existe um processo administrativo para ele. Então a virtualização dele é o início de conseguir juntar essas informações que estão perdidas pelo Estado para tentar fazer essa interoperabilidade de informação e de sistemas. Nunca antes houve nada como isso. Não, até o momento atual o Estado usava o SPI, que é o Sistema de Protocolo Integrado, que ele só te aponta onde está o processo, mas a informação ela está lá dentro de pastinhas, dentro de folhas impressas. Hoje a informação ela é gerida, ela é feita de modo virtual e ela tramita toda virtualmente. É a primeira vez que isso acontece, até onde eu sei, em poderes executivos, né? Tu acredita que isso também é inovador pelo fato de deixar um legado para governos posteriores, fazendo uma separação do que é administração pública, do que é política? Com certeza. A ideia do comitê não só dessa ação, mas de todo o comitê de governança e comitê executivo, da criação, da alteração, das alterações que foram feitas na política de TI do Estado, tu conseguir deixar um legado. No momento que tu tem uma documentação que te institui a política, te institui os comitês, todos os mecanismos esses que foram ditos, e um modo operante disso, além de outras ações que são sequência disso, né? A ideia é conseguir ter projetos, como foi falado, rápido, que deixem legados. E como é que isso acontece? Só quando tu consegue, em 4 anos, projetar, executar e utilizar. No momento que isso te gera uma rotina, como por exemplo esse processo administrativo eletrônico, é algo que é incorporado ao servidor, que é incorporado ao Estado e deixa um legado para um próximo governo, independente de sequência ou não, algo que seja incorporado e que te dê possibilidade de continuidade dos projetos. Então os indicadores para mensurar desempenho ainda são fracos. O que nós estamos implementando na parte de tecnologia de informação no comitê são, em cima dos mecanismos, conseguir mensurar o grau de maturidade dos mecanismos para poder, assim, ter resultado de
de desempenho, né? Posterior a tu saber qual a maturidade, o resultado que tu tem, aí tu consegue saber se os desempenhos são altos ou baixos, né? Mas, assim, de forma informal, a gente tem um entendimento de que está indo bem, né? Não existe um indicador de desempenho consolidado para isso. Existem os indicadores do acordo de resultados, são indicadores criados. Hoje, o indicador que na TI nós utilizamos é a disseminação da política de TI dentro dos órgãos do Estado, ou seja, daquela estrutura criada de política de TI, que órgãos atendem à estrutura. Se atender à estrutura, nós entendemos que tem um grau mais alto de maturidade e de eficiência.